Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Uma Palavra Necessária. Essa palavra necessária é bem importante assim, porque o espírito humano sempre usou o tempo dele para benefício do seu corpo. Isso fica bem fácil assim, que nós sempre arrumamos uma maneira de nos apresentarmos para o nosso semelhante. Então fica bem fácil assim, de ir observando que o trabalho para voltarmos para a pátria do espírito também tem que ser um trabalho voltado para dentro. Nossa apresentação para o semelhante é necessária, mas dentro de nós temos que fazer um trabalho de nos apresentarmos de acordo com os ensinos, de observando assim os velhos relatos que foram trazidos. São sempre auxílio. Então, aquela bondade do Criador, né? Nós falamos assim que a bondade do Criador é uma bondade mesmo, porque se uma pessoa conhece os ensinos, ela fica segura dentro dela e ela não é pega de surpresa em nada na vida. Porque uma pessoa fala assim que ela não percebeu mesmo, porque quando nós estamos voltados para fora, para sermos vistos, não vemos o que é bom para a minha saúde, o que é bom para o meu corpo, o que é bom que vai me possibilitar a sempre ser sadio, sábio, coerente. Uma palavra necessária é para essa finalidade, é para que nós venhamos a conhecer os ensinos, para que nós tenhamos essa condição bem importante assim, de fazer parte daqueles que terão a oportunidade de sobreviverem ao juízo final. Muitos acham assim que vai ser para daqui um período longo, mas cada um tem que observar assim. No período recente, há algumas décadas, falava-se que de determinados acontecimentos seria para daqui a centenas de anos. Aquilo que falavam, aqueles que empurravam o juízo para frente, aquilo já está acontecendo hoje. Quer dizer que a pessoa acha assim que ela terá um tempo. Nós sabemos assim que nenhuma pessoa pode determinar o tempo que está destinado a ela. E depois aquela condição bem importante que existe dentro de nós. Então, um pai prestimoso, uma mãe prestimosa, coerente, o filho comete delitos. E depois o filho já tem um jeito de se desculpar. Mas quando os pais têm uma firmeza dentro dele e não aceita a desculpa daquele filho, aquele filho fica com o mal-estar do comportamento que ele teve. Quando os pais aceitam essa justificativa do filho, esse filho repete novamente. Dentro desse filho não teve uma mudança. O mal-estar ficou com os pais por não ter tido a firmeza. O amor do Criador é a firmeza, é a pureza, é a justiça. Então, aquela condição bem importante assim, né? A criança, o adulto vê o que ela está fazendo. Tem criança que tem facilidade de explicar, mas o adulto não quer saber da explicação da criança, porque não justifica aquela criança fazer essas explicações. Porque o que precisaria de ter sido feito, aquela criança não fez. Então nós, com o Criador, seremos assim, como essa criança que sabe enrolar. E nós podemos observar o tipo de oração que nós temos. Nunca é um tipo de uma oração de agradecimento. É sempre um tipo de oração de ter um benefício por ter feito aquela oração. A retribuição. E é bem importante assim. Então, cada espírito humano tem que fazer um trabalho de observar como ele é, como ele comporta.
é uma condição física, não é para um período, é a vida toda. Se a pessoa não ficou impregnada com as orientações, com as informações que existem no livro Na Luz da Verdade, não adianta. Fica bem fácil assim a gente observar todos os ensinos que os velhos profetas trouxeram e que o Filho de Deus trouxe. Aqueles que são seus seguidores não sabem desses ensinos, porque se nós vivêssemos esses ensinos, seríamos coerentes na vida, como profissionais, como pessoas, como elemento dentro da moradia. Porque nós sabemos assim da consequência, porque todos os ensinos falam da consequência. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, não tem aquela condição de pedir para o Criador, e de aquela condição de agora colocar o joelho e fazer a oração. Não temos a prática. Então, por não ter a prática, nós sabemos assim que aquela criança aprendeu só a falar, mas dentro dela não tem aquela firmeza que precisa de ter, aquela condição assim que o adulto fica sabendo que o que aquela criança está falando é o que é verdadeiro. Essa é uma condição bem simples. Só que o espírito humano tem muitos milhares de anos que vem caminhando. E tem muitos milhares de anos que o Criador vem mandando os seus auxílios através de um mensageiro, através de outro mensageiro. Nós valorizamos os ensinos quando aquele mensageiro se encontra nas nossas proximidades. Depois, nós vamos fazendo com que esses ensinos fiquem adequados. Então, em vez de fazermos o trabalho como é feito na sala de aula, o nível escolar daquela criança, daquele jovem, é um nível abaixo daquelas informações. O aluno tem que fazer esforço para ter um procedimento de ter uma elevação para assimilar aquelas informações. Os ensinos é da mesma maneira. Então, se nós não fizermos um trabalho conosco de procurar entender direito os ensinos, não seremos escolhidos no reino do milênio. Não conhecemos a língua do Criador. A mesma coisa acontece com a criança. Se ela não fizer um esforço para aprender a língua da casa dos pais, podemos observar assim, os adultos que cuidam daquela criança, no período que aquela criança está aprendendo a falar, o adulto faz o movimento da boca perto daquela criança e aquela criança repete aquele movimento. Então, fica bem fácil assim. Depois, ela vai desenvolvendo a maneira de falar corretamente aquilo que os adultos falam. Os ensinos são iguais. Então, nós temos que aprender os ensinos para ficarmos de agrado ao Criador. E aquela condição assim, né? Não tem aquela possibilidade de ser no último instante que a pessoa vai aprender a língua do Criador, que são os ensinos. Se observarmos todos os ensinos, eles são numa forma de espiral. É um complementando o outro, é um sendo a base do outro. É como pedras preciosas, é como uma pessoa tendo uma caixa de pedras e ela pode colocar aquelas pedras e ela vai fazendo o trabalho e ela vai vendo assim que uma pedra fica bom com muitas outras pedras e ela vai trocando de lugar e ela vai vendo assim que vai encaixando. Então todos os ensinos são como pedras preciosas que vão encaixando um ensino com o outro. É uma complementação. Aquela condição, muitas vezes o funcionário comporta erradamente, depois do jeito que ele procede, então ele recebe a permissão de continuar trabalhando naquela empresa. Por um período aquele funcionário foi bom, ele teve um descuido, mas depois ele tem uma lucidez, então ele permanece. Aqueles seus administradores, aqueles administradores daquela empresa, sempre fica de olho nesse. Quer dizer assim, se ele transgrediu, está sujeito a transgredir novamente. Então na nossa vida é assim, por nós nos encontrarmos a vida toda descuidados, então agora nós temos que fazer um esforço muito grande para nossa fala
de aceitarmos os ensinos como verdadeiros e trazer esses ensinos para dentro de nós, agora é um esforço dobrado. Isso é físico, porque descuidamos a vida toda, não tivemos aquela condição de valorizar os ensinos, de procurar considerar os ensinos, viver de acordo com os ensinos. Não fizemos esse trabalho. Agora a pessoa tem que ter tido uma transformação dentro dela, querendo verdadeiramente os ensinos. Uma palavra necessária. Então, muitas vezes, a pessoa quer dar uma palavra para o outro, que nós damos o nome de conselho, mas nós esquecemos que fala-se assim, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Quer dizer assim, se a pessoa não estiver impregnada com o conhecimento dos ensinos, então ela não tem saber para dar para um outro. Somente aquele que está impregnado com os ensinos é que ele apresenta nessa condição de poder dar uma palavra para o outro. Isso é físico. Aquele que vai receber a palavra será dada na proporção da sua capacidade de entendimento. Isso é bem simples assim, é isso que cada um precisa de entender. Então, do jeito que nós damos a palavra para o outro, nós também teríamos que ter feito um trabalho dentro de nós, porque nós sabemos assim que nós temos facilidade de trabalhar fazendo jogo com as palavras dentro de nós. Então esse tipo não serve e é bem importante assim. Então essa naturalidade, essa confiança é adquirida através do estudo no livro Na Luz da Verdade. Isso é individual, fica bem fácil assim de observar uma pessoa que tem alguns irmãos, né? 2 ou 3, aquela pessoa passa por uma situação difícil. Um ou outro fala para ele assim, nesse período de recomposição, fica na minha casa. Então dificilmente vai acontecer isso, de ter um auxílio dessa maneira, para aquela situação daquele que passou por aquele tormento, agora ele tem um ambiente diferente com um apoio. Isso é físico. De uma maneira geral, cada um vai colher aquilo que ele fez. Quer dizer que dificilmente nós teremos essa condição, porque se nós cuidamos só de nós, então nós também teremos a possibilidade de ver antes para não passar por nenhuma situação. Então, se a pessoa está caminhando na vida, vai acontecer assim. Mas se aquele que está descuidando, não está cuidando da vida dele, ele pode passar por situações difíceis e pode também encontrar um ou outro que o auxilie. Mas, de maneira geral, dificilmente nós encontramos pessoas que nos auxiliem. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, para ter aquela condição de sobreviver às transformações universais, a pessoa tem que encontrar na base interna dela, bem sólida com os ensinos. Porque quando uma pessoa tem uma base dos ensinos, dentro dela entra aquela complementação. Então ela vai trabalhando com uma informação dos ensinos, com outra informação, e ela vai vendo que ela se encontra em determinado lugar exatamente como se encontra em um dos relatos que existem. É isso que nós precisamos de observarmos, porque tem muitos relatos, mas tem relatos que para determinada época da vida de cada um de nós, aquele relato serve para nós. Então entra como um consolo, como um auxílio, possibilitando assim que a pessoa não perca a esperança da vida. É isso que nós precisamos de entender. Toda a esperança que existe, a pessoa então vai procurar viver de acordo com aquilo que ela precisa para ela mudar o grau que ela se encontra. Porque todas as situações que acontecem é naquele nível que a pessoa se encontra. Se ela melhora, se ela compreende os ensinos, ela muda o grau. Então, porque tudo tende a repetir, fica bem fácil assim da gente observar uma pessoa que já se encontra envelhecida.
O filho agora está na responsabilidade daquelas funções, daquele que se encontra envelhecido. Então ele passa a administrar aquelas funções, aquele trabalho. Aquele que está fazendo um trabalho de perceber-se, ele vê que aquele filho tem o mesmo comportamento que ele, as mesmas dúvidas, as inseguranças dos trabalhos que está apresentando, a maneira que existe para a execução daquelas funções. Quer dizer que as coisas vão repetindo. Aquele passou e agora ele está vendo o filho passando. Então, como é que a gente faz para mudar a maneira de sermos? Para melhorar essa maneira que nós somos? Porque independente de qualquer coisa, nós somos a constituição dos nossos pais. E os nossos pais não tinham a tradição de estudar os livros. Esse é o problema, porque se nós já estivéssemos numa condição de receber os ensinos, facilitaria a nossa vida. Porque independente de qualquer coisa, aquele que estuda o livro na luz da verdade e que dedica, ele pode fazer essa observação. De uma maneira geral, ele passa a ter um saber daqueles que se encontram 10 anos na sua frente, daqueles que se encontram com as mesmas idades e daqueles que têm idades menos. Então o livro possibilita essa condição, essa mobilidade dentro de nós, porque cada um pode observar assim, que tem mudança de tempo e de espaço. Então, muitas vezes, a pessoa tem que esperar que aconteça para ela ter um acordar. Mas tínhamos que melhorarmos, não precisamos de passar por situações assim. Então, uma palavra necessária é isso. É como é a pessoa, como que é a necessidade de dar uma palavra para a pessoa e como é a necessidade de eu perceber como é que eu estou vivendo de acordo com a palavra que me é necessária. Porque todos nós estamos caminhando e é bom a pessoa ir observando assim, que no caso de dar uma palavra a mais para a criança, aquela criança não tem significação. Se o adulto passa a observar que muitas vezes aqueles tutores às vezes não ficam felizes porque a criança já desviou o olhar, já não tem nenhuma representação aquilo que o tutor está querendo dar para aquela criança. Uma palavra necessária. Então o espírito humano vem descuidando, porque nós sempre arrumamos tempo para a nossa vida externa, depois nós arrumamos as justificativas para fazer com que nós tenhamos mais um tempo na matéria grosseira. Depois nós achamos assim que nós seremos aceitos. Descuidamos, porque dificilmente uma pessoa vai num templo, ou numa mesquita, ou numa igreja, e procura estudar aquilo que ela ouviu, se está de acordo com aquilo que encontra-se as informações. Então nós não fazemos esse trabalho. De uma maneira geral, nós trabalhamos só para sermos vistos de fora. Dificilmente uma pessoa pergunta como é que ela precisa ser para ser melhor. Então nós sempre queremos saber como nós estamos apresentando. Então aquela condição assim das palavras, que as palavras não levantam do chão aqueles grãos, quer dizer que tem um sistema de cultivo que para tirar as sementes das vagens, então aqueles num processo que existe de bater no chão para a semente sair de dentro da vagem. Então quer dizer que depois que a semente saiu, então aquelas vagens ficam vazias. Então quer dizer que as pessoas não percebem que já saíram as sementes e continuam batendo aquelas vagens, aquelas cápsulas que as sementes vêm dentro delas. Então quer dizer que tem um ensino que fala assim, bater palhas vazias. Quer dizer que aquilo que já foi feito, a pessoa nem percebeu o que foi feito, já passou, e a pessoa continua num procedimento que já não tem mais sementes. Que o procedimento que nós estamos fazendo não tem uma continuação, porque para ter um novo cultivo, precisa de ter uma nova semente. O jeito que nós estamos caminhando na vida não tem estrutura. Fica bem fácil assim de observar
que dificilmente um casal faz um trabalho para melhorar a qualidade da sua pessoa, daquele homem, daquela mulher, para que aquele filho venha mais qualificado. Eles só veem se ela tem a possibilidade de ser fértil e se ele tem a possibilidade de fertilizá-la. Não é feito um trabalho assim. Mas o trabalho teria que ser feito se eles têm conhecimento da qualidade do espírito que eles pretendem trazer. Não fazem esse trabalho, quer dizer assim, só querem apresentar para a sociedade que ela é fértil e que ele a fertilizou. Não é feito um trabalho de melhor, de qualidade, de espírito que vão trazer para a matéria grosseira. Então batem palhas vazias. Quer dizer que o que precisaríamos de trazer para a matéria grosseira seria espíritos que trabalhariam de acordo com a luz. É isso que precisaríamos de trazer para a matéria grosseira. Então toda a época da nossa vida, todo um trabalho que é feito, só é feito visto para fora. Isso é bem grave assim. Então, uma palavra necessária. Como eu me encontro comigo mesmo, pelas facilidades que nós temos com o raciocínio, de fazer o jogo. E o jogo é feito de todas as maneiras. Não é feito um jogo de poder dar ao outro uma condição que ele sinta feliz e que ele melhore na vida. Dá sempre uma condição para que ele seja visto de determinada maneira. A responsabilidade é sempre individual, porque tem um ensino bem importante que fala assim, que aquilo que plantas hás de colher. Uma palavra necessária é a transformação universal, e se a pessoa não tem o conhecimento dos ensinos, se ela não sabe fazer uma oração, também aquelas palavras que a pessoa vai verbalizar não tem nenhuma significação. É a mesma coisa daquela criança. Então, quando o adulto fala que aquela criança não terá aquele presente, porque ela também não vem fazendo um esforço para ter um merecimento, a criança, dependendo do jeito que o adulto fala, aquela criança não pede mais, porque esse jeito possibilitou assim que a criança tivesse um instante de lucidez, porque o que é necessário das obrigações que foi destinado àquela criança, ela não está correspondendo. Então, na firmeza do que vai ser dito para aquela criança, ela sabe que não adianta pedir. Não adianta querer fazer negócios, porque tem muitas famílias que fazem negócio, né? Te dou isso, você faz aquilo, te dou aquilo, você faz aquilo outro. Mas as funções que são de responsabilidade das crianças não é para negociar, porque o que está possibilitando é que aquelas crianças tornam-se responsáveis com aqueles brinquedos que ela tem, com a bagunça que ela faz, ela deixa organizado novamente aquilo que ela bagunçou. Então, quando se faz negócio, acostuma a vida inteira a achar que pode fazer negócio com o Criador. E aquela condição bem grave assim, né? A naturalidade, o meu esforço diante do Criador, de compreender direito os ensinos. E a compreensão tem que ser de uma forma verdadeira. Então, quando se fala assim do desespero, e nós sabemos assim que existe desespero, não tem como a pessoa agora fazer um pedido no desespero, porque ela não tem mais o procedimento correto. E nós sabemos assim que para ter o procedimento correto, tem que ter o treinamento. Então, aquele comandante, ele treinou, ele foi fazendo um esforço durante a sua vida para que ele tivesse a capacidade para ficar com aquele grau. Aquele gerente, ele foi fazendo treinamento para melhorar a sua capacidade interna. E ele passou até aquele grau, mas ele fez o treinamento. Para a nossa vida interna, para termos a oportunidade de ser um daqueles que sobreviverão ao juízo final, nós temos que fazer o treinamento conhecendo os ensinos. E esse treinamento é a vida toda, porque a criança pequena, no seu período de formação, no seu período de crescimento, a gente vê assim que ela, para ver em cima da mesa, ela vai distanciando, até ela ter a condição. Num período anterior, ela puxava uma cadeira e subia.
Depois ela vai aproximando. E quando ela quer, no período seguinte, ela fica na ponta dos pés para ver o que tem em cima da mesa. Depois, na fase seguinte, ela não precisa mais. Quer dizer que a graduação é a vida toda para todos os sentidos. Então, a compreensão dos ensinos, também nós temos que fazer esse trabalho conosco. Nós temos que ir tendo o aprofundamento, para que nós tenhamos maneiras diferentes de compreender os ensinos. As maneiras diferentes vêm justamente por esse motivo, porque aquela criança, antes, ela via um pedaço da mesa. Numa fase seguinte, passou a ver sobre a mesa tudo aquilo. Isso é bem interessante assim. Então nós também, para a fase seguinte, nós temos que ter essa melhora dentro de nós. Então o esforço é a vida toda. E nós sabemos assim que aquele homem que cavalga, ele está olhando também lá na frente, onde o cavalo vai passar. Então nada pode acontecer de surpresa, nem para ele e nem para o cavalo. E é bem interessante assim, porque ele mantém a rédea firme o tempo inteiro da sua cavalgada. Então, para voltarmos para a pátria do espírito, esse voltar teria que ser em primeiro lugar dentro de nós. Teria que ser esse procedimento verdadeiro dentro de nós. Então, para termos essa naturalidade, é a vida toda, não é mais ou menos. Então, uma palavra necessária, cada um tem que lembrar assim, que nós sempre usamos o tempo para a vida externa de matéria grosseira, porque nós sempre priorizamos aquilo que vai ficar agradável para nós e para aqueles que são nossos conhecidos. Nós priorizamos aquilo que o outro vai fazer uma observação como se fosse bom. Mas nós tínhamos que priorizar a nossa vida interior. Então, quando uma pessoa fala assim que o outro é bem-sucedido, nunca se falou do esforço que foi feito e do esforço que é feito para manter. Esse esforço é como aquele do treinador. Ele ganhou um prêmio, para ele ganhar o prêmio seguinte, ele tem que continuar fazendo esforço. Então, para nós continuarmos nessa condição de sermos escolhidos para sobrevivermos o juízo final, nós temos que ter esse mesmo procedimento, continuar melhorando na nossa vida interior. E à medida em que nós vamos melhorando, entra naquela condição assim, de ter uma compreensão melhor, tanto da vida interna, como da vida externa e da vida dos nossos semelhantes. Então tem aquela condição bem importante, assim, né, que uma pessoa fala assim que ele tem medo dele, ele não sabe como é que ele é dentro. Então aquela condição da parte escura que existe dentro de nós. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando deixar as partes escuras claras. Quer dizer que aquilo que nós fomos no período anterior e que muitas vezes nós ficamos descontentes por ter tido aquela vivência, então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de conviver bem com aquilo que nós fomos e com aquilo que nós seremos. Quer dizer que nós vamos caminhando junto, esclarecendo. Então, nesse caso, nós teremos possibilidade de sobreviverem às transformações, de sobreviverem ao juízo final. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Então, o tempo que foi usado erradamente, a maneira agora de redimir esse tempo anterior. Então, cada pessoa é responsável por ela mesma. Então, aquela condição bem importante assim da pessoa sentir-se segura com ela, aquele que se sente seguro é porque ele conhece os ensinos. Ele vive de acordo com os ensinos. É isso que nós precisamos de ter na nossa vida diária, viver de acordo com os ensinos. Uma palavra necessária, do jeito que nós precisamos de ser econômico com os nossos semelhantes, nós também temos que ser econômico com os nossos pensamentos, de ir observando o procedimento que nós estamos tendo e de ter a dignidade, se um dia fizermos um pedido para o Criador, saber que nós teremos o merecimento de receber aquilo que está sendo pedido. Então estuda o livro Na Luz da Verdade e vai fazendo esse trabalho de ir observando o procedimento que precisamos de ter. Para uma pessoa voltar para a pátria do Espírito,
ela precisa de conhecer o caminho. Estuda o livro Na Luz da Verdade,